Fala, Pedro. Fala, pessoal, tudo bem? Deixa eu só sair, vou entrar de novo, vou começar a live de novo, porque ficou um tempinho aí sem ter ninguém. Me dá um segundo, por favor, eu já volto. Entrem de novo, por favor. Tô saindo, já vou entrar de novo, vou começar outra live. Não, vou deixar, vai, porque senão vai... Eu vou derrubar vocês. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos continuar aí. Todas as quintas. Quinta passada eu não fiz live, que eu tive um lançamento aí tive uma live que eu não sei se vocês chegaram a participar. Era para quem tinha se inscrito. E vamos nessa. Boa noite. Se tiverem alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu já falei, já mencionei aqui um pouco dos produtos, né, que o Sell-Side produz na hora que eu falei sobre o dia a dia e da interação entre o Sell-Side e o Buy-Side. Hoje eu quero falar específico. Tá, eu vou falar aqui. Teve uma pergunta aqui do Pedro. Pedro, você se incomoda de eu responder mais pro final aí, só pra eu falar do assunto que eu ia falar? Mas com certeza, vocês podem fazer perguntas que eu vou responder. Que eu vou responder todas, que eu souber as respostas, que eu não souber eu falo que eu não sei, né? Mas enfim, eu vou falar... Beleza, Pedro. Eu vou falar hoje sobre um pouco dos produtos do Sell-Side, né? E aí já começando introduzindo, falando sobre... vou responder parcialmente aí, superficialmente a pergunta do Pedro. Mas assim, da onde vem esse nome, né? Buy-Side, Sell-Side? Eu não sei exatamente a origem, mas o que acontece? Não tem nada a ver com buy ou sell, né? Comprar ou vender ações. Tem a ver com o fato, provavelmente, de que o buy-side ele toma risco. O buy-side ele é remunerado se ele conseguir ganhar dinheiro e dar resultado. Ele tem que, de alguma maneira, com o dinheiro ou proprietário, né? Se você tiver num fundo fechado, que eu sou o gestor e eu sou o dono do dinheiro, isso é possível de acontecer. Mas normalmente o formato aí dos fundos de investimento, né, do buy-side, ele é um formato de que você tem um pool de recursos, você administra um dinheiro de terceiros e grande parte da sua remuneração está no variável, está se você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, né? E isso, talvez por isso seja buy-side, porque você compra risco, né? Você toma risco. Ao passo de que o Sell-Side ele provê um serviço, basicamente um serviço de o Sell-Side eu estou dizendo do research, né? Que tem a distinção também entre outras áreas, mas tudo joga junto, que eu vou falar sobre isso, porque faz sentido, esse é o foco da conversa de hoje. É falar quais são os serviços do Sell-Side do research, né? Que tem uma convergência e trabalha junto, tem uma simbiose com a área, com o resto da corretora. A corretora, basicamente, você tem o sales trader, você tem o sales, você tem o cara que executa, que é o cara da mesa, que dá para chamar de broker, e você tem o research, que faz esse trabalho aí de prover informações para alguém. Então, assim, o buy-side, só voltando aqui, tá? Eu já falei isso várias vezes, mas tem coisas que nunca é demais repetir, dado que o que eu me proponho aqui é falar, passar informação sobre esse setor e treinar a turma, né? E deixar a galera pronta aí para trabalhar no mercado. Mas o que acontece? O buy-side ele recebe duas taxas basicamente que sustenta todo o negócio. E aí nem sempre é esse número, mas esse é o número mais padrão. Alguém mandou um balãozinho colorido aqui na tela, eu não sei como desabilitar isso, peço desculpas aí pelos seguidores, que eu acho que não é muito o perfil da galera aí ver balãozinho colorido, mas enfim, voltando. O buy-side é o seguinte, se eu estou administrando, por exemplo, 1 bilhão de reais, se eu estou administrando 100 milhões de reais, eu vou receber 2 milhões de reais por ano, 2% de taxa de administração. Eu já te falo, tá? Sim, o Enzo no buy-side também tem trader. Mas assim, eu vou receber, se eu tenho um fundo de investimento que tem 100 milhões de reais sob gestão, é um fundo pequeno, tá? É um fundo que já não faz muito sentido, mas já é um tamanho que dá para jogar. Mas ele tem 100 milhões, ele vai receber por ano 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais de receita que ele tiver, obrigado pelo balãozinho aí. Se puder me ensinar como eu bloqueio isso aqui, eu agradeço.
Só um segundo. E aí, esses 2 milhões de reais, ele serve para quê? Ele serve para, grosso modo, né, os maiores custos eu vou falar, é pagar, vamos dizer, o aluguel do escritório, onde fica todo mundo ali. Normalmente as pessoas ficam em mesas, né? É muito comum o formato em escritório de gestora. Você tem uma mesa que não é exatamente essa minha mesa, mas assim, você tem uma mesa comprida assim, e essa mesa ela tem uma pessoa sentada na frente da outra. Muitas vezes seja o gestor do fundo, o cara que é dono às vezes do fundo, tem a baita de uma grana, e o estagiário vai sentar na mesma estrutura de mesa. Normalmente são mesas compridas, que você tem os analistas, você tem o cara que é o trader, isso é muito comum. Mas no buy side e o buy side tem trader, claro, que ele tem que executar a ordem. No sell side não tem trader, eles se chamam de trader, mas o nome correto é broker, por uma razão que eu já vou explicar. Então assim, o buy side recebe esses 2 milhões, tem que pagar o escritório, tem que pagar o salário de todo mundo, tem que pagar o Bloomberg, tem que pagar, água, luz, enfim, o que queira. Mas basicamente, olha o nome da taxa, taxa de administração, 2%. Você já imagina, um fundo de 1 bilhão, ele vai ter 20 milhões por ano de taxa de administração, pois tem mais de 1 milhão de reais para pagar de salário e aluguel por mês. O problema é que às vezes o fundo vai para 1 bilhão, o cara vai para um escritório super caro e bonito para impressionar os outros, e aí chega um momento ruim de mercado, que o fundo está indo mal, e os clientes começam a sacar dinheiro, o fundo vai para 100 milhões de novo. E aí, como é que faz? A receita desabou. Então, por isso que eu acho muito favorável no mercado, é sempre bom você estar num escritório austero, né? Você está num escritório que você não gaste muito tal, mas também, por outro lado, o mercado, as pessoas tendem a... É igual o médico, né? O médico às vezes quer ter um escritório bacana lá, um consultório bacana, porque mostra que ele não é um coitado, aí ele pode cobrar mais caro. Tem todas essas coisas de ego, assim, né? Mas na verdade é super saudável que o cara não tenha um custo muito alto, né? E se o cara tem um custo baixo e ele vai para 1 bilhão sob gestão, ele vai receber 20 milhões de administração, que vai permitir também pagar o bônus da galera. Mas a lógica não é que esses 2 milhões paguem, não é que essa taxa de administração pague o bônus. Quando o fundo é grande, vai pagar. De onde vem o bônus? Vem dos 20%. O que é os 20%? É a taxa de performance. E aí, dando um exemplo aqui, se eu tenho um fundo que tem 1 bilhão sob gestão no começo do ano, estou fazendo uma série de simplificações, tá? Mas a lógica macro é essa. O fundo tem 1 bilhão. Aí ele consegue performar 20% no ano. Aquele bolo de grana se transformou de 1 bilhão para 1 bilhão e 200 milhões, ok? Só que vamos supor que seja um fundo de bolsa. O fundo de bolsa normalmente é indexado à Bovespa. A Bovespa teve uma performance naquele mesmo ano de 10%. Então o que quer dizer? Se o dono, que não é um dono, são vários donos, mas se o investidor que investiu no fundo pegasse o 1 bilhão dele e colocasse na bolsa, ele ia sair no final do ano com 1 bilhão e 100 milhões. Só que ele saiu com 1 bilhão e 200 milhões. Então assim, os 100 milhões excedentes que os gestores de renda variável ganharam para esse cliente, imagina que fosse um cliente só, ele é a performance, ele é o tal do alfa, é o que eu ganhei acima do benchmark, entendeu? Que é o referencial. Sobre esses 100 milhões, a gestora fica com 20%, então ela vai ganhar 20 milhões de performance. Esses 20 milhões, se a coisa é equilibrada, ele deveria ser distribuído de bônus para o time, né? Ele deveria ser pago de bônus para as pessoas ou ser reinvestido na empresa, mas a lógica é basicamente essa. Então, o buy side, vamos dizer, passa de ano, vai bem, quando ele consegue ter performance T alfa. Senão, ele não está fazendo o trabalho dele. E mesmo que ele seja muito grande e tenha 1 bilhão sob gestão e ganhe 20 milhões de taxa de administração, se ele ficar muito tempo ganhando só taxa de administração e não performando, ele pode até por alguma ineficiência de mercado manter o funding e os clientes continuarem com o dinheiro lá. Mas ele está ganhando um dinheiro que não é justo, na verdade, entendeu? Em algum momento, talvez o cliente fale, pô, se é para não performar, compro algum ETF de Bovespa,
e fico em Bovespa, risco Ibovespa, eu tomo eu, não preciso pagar um monte de cara Faria Limer para ganhar esse dinheiro, entendeu? Então, assim, basicamente recapitulando, o dinheiro do buy side vem da taxa de administração e de performance. Ele deveria ter uma estrutura de remuneração que ele receba mais por performance do que por administração. Beleza. Agora, vamos conectar agora, e aí eu vou falar, que é o tema da conversa de hoje, que eu vou falar sobre produtos aí, de quais são os produtos e serviços. Na verdade, são os serviços, né, que o sell side oferece para o buy side. Só um segundo. E aí, respondendo a pergunta ali esqueci de quem fez a pergunta, que perguntou do trader, foi o Gabriel, peraí. O Enzo, perdão. Então, Enzo, aí o buy side, ele vai lá, tem um analista do buy side que ele faz análise. O analista tem buy sides que não tomam decisão, né? Tomam decisão mais macro. Tem um maluco lá que fica operando da cabeça dele, tem de tudo. Mas um fundo de ações deveria ter analistas que ajudam que entendem, estudam as ações e decidem e ajudam o portfólio manager a decidir onde ele vai alocar esse 1 bilhão, por exemplo. Eu tô aqui, eu tô cobrindo o setor de elétricas, eu tô olhando e tal, e aí eu sugiro comprar a ação da CPFL, o cara de varejo sugere fazer uma aposta grande em Renner, e por aí vai. O que acontece? O portfólio manager vai decidir, muitas vezes o portfólio manager é o trader, é quem executa as ordens, muitas vezes ele executa as ordens também, mas se tem um trader ali que executa também a maior parte das ordens, porque eu já respondo, Antônio, eu respondo no final, eu tô me distraindo aqui, desculpa pessoal, tô olhando as perguntas antes da hora. Mas assim, o portfólio manager muitas vezes ele mesmo ele mesmo executa as ordens, né? É um trabalho que, embora pareça ser só operacional, e é operacional, né? É da ordem, é um negócio meio tenso e que tem que ter um certo nível de destreza para fazer isso. Primeiro porque se você apertar um botão errado no programinha aqui, que hoje raramente se liga, às vezes se liga, dá ordem pelo Bloomberg e tal, para um broker executar a ordem, mas muitas vezes o trader vai executando e você tem que tomar decisões, porque, por exemplo, se você for comprar um papel que é pouco líquido, você é um King Kong, você é um fundo gigante, se você meter uma ordem muito pesada ali e executar ela muito pesada e comprar muita ação ou vender muita ação, você vai derrubar o papel ou vai puxar o preço da ação, você não quer. Então tem que ter uma certa habilidade de você executar a ordem sem mudar muito o preço, né? Você quer comprar a ação no preço que você resolveu comprar, e se você é um King Kong e tentar comprar uma ação que negocia 10 milhões por dia, você vai fazer a cotação explodir no dia. Por isso que é importante o trabalho do trader. Esse trader, ele não executa a ordem através da corretora, ele não executa a ordem direto na bolsa, né? Não é possível. Você tem a estrutura do mercado, você é obrigado a passar por uma corretora, né? E aí você passa pela corretora, a corretora primordialmente, e a corretora é o que a gente chama de sell side. A corretora primordialmente, e aí vou dar exemplos, corretoras ligadas a todos os grandes bancos, você tem corretoras ligadas aos bancos gringos, você tem corretoras independentes e menores, que hoje em dia você tem bem menos, e essas corretoras, o que o cara está te dando? O que faz você operar na corretora A e não na corretora B? Em princípio, né? E aí eu vou quebrar aqui em ordem de tipos de coisas que a corretora tem que te dar. Primeiro, você é obrigado a executar através de uma corretora. Você não pode comprar sozinho a ação na bolsa. Então você tem que passar por uma corretora. E a corretora cobra corretagem. A corretagem base na Bovespa, na BMF Bovespa, na B3, ela é de 0,5%. Então, se eu vou executar e vou comprar 100 milhões de reais numa ação, eu vou pagar 500 mil reais de corretagem. Eu já executei ordens de 30 milhões de reais em alguns dias, em um dia. Mas, enfim, uma época que eu tive que cobrir um trader numa casa que eu trabalhava. Mas vamos supor que eu execute uma ordem de 100 milhões de reais, vou montar uma posição grande, tá? Eu vou deixar 500 mil reais de corretagem numa determinada corretora. Mas então assim, eu tenho que pagar pro cara corretagem, eu não tenho como escapar disso. Só que assim, e aí você tem duas terminologias no sell side, você tem discount broker e research broker. O
que é o discount broker? Esses nomes todos vêm dos Estados Unidos, do mercado americano, mas aqui é usado também. Um discount broker é, por exemplo, eu não sei se hoje ainda é visto como, mas uma XP no início. Ela é uma corretora que ela não dá serviço de research sofisticado com analistas renomados, ranqueados no II. Então por que eu vou operar na XP? Primeiro eu quero execução bem feita, eu não quero o cara cague uma ordem lá e execute mal uma ordem, ou fale para alguém que se eu sou gigante, eu não quero que ninguém saiba que eu estou comprando uma ação. Se eu sou, e aí eu vou exagerar aqui para ilustrar o exemplo. Se eu for o Warren Buffett, porra, eu não quero que ninguém saiba, porque se o cara souber que o Warren Buffett está vendendo o Apple vai derreter, entendeu? Então assim, você tem esse aspecto de confidencialidade e da ordem ser executada de uma maneira rápida, eficiente, sem afetar o preço do mercado. Você tem todas as definições ali de uma ordem bem executada. Logo, se tiver duas corretoras com preço igual, cobrando esse 0,5% que eu falei, R$500 mil para executar uma ordem de 100 milhões, que é uma ordem grande, e eu tenho a corretora A e a B, eu vou escolher a que vai executar melhor a minha ordem. Eu pago por execução. Então, e as corretoras que só executam, elas são chamadas de discount broker. Por quê? Porque esses 500 mil de corretagem, esse 0,5% sobre o valor da ordem, tanto na ida quanto na volta, né? Se eu comprar 100 milhões e vender 100 milhões, eu vou deixar R$1 milhão de corretagem. A corretagem em full é a corretagem cheia, que é de 0,5%. Se é uma corretora que só executa a ordem e não tem um bom research, ela não vai conseguir cobrar 0,5%. Ela vai ter que dar uma coisa chamada rebate ou devol, que isso daí são só a terminologia, só a gíria. Gíria não, é o jargão. Ela vai cobrar 0,5%, ela não vai cobrar 0,5%, ela vai cobrar, às vezes, 0,05%, ela vai cobrar 1/10 de 0,05%, ela não vai cobrar 0,5%. Ela vai dar 90% de desconto. É o discount broker. O cara só executa, ele não tem que pagar uma equipe de analista, ele não tem que ter toda uma estrutura para prover informação, para ajudar o investidor a tomar a decisão melhor. Então, ele vai cobrar menos. Quem vai cobrar uma corretagem mais próxima de 0,5%, para quando alguém resolver operar naquela corretora e executar uma ordem de 100 milhões e deixar 500 mil, 400 mil, 450 mil, é o research broker. Por quê? Porque o cara, além de estar dando execução da ordem, comprando... O que é a execução da ordem? É comprando aquelas ações ou vendendo. Ele está dando uma série de outros serviços, e estes serviços, uma maneira genérica de chamar, é o research, tá? Só que o research não é só um relatório em PDF que o analista manda. Ele é uma série de serviços que são fornecidos, que no final do dia ele permite com que o buy-side tome uma decisão melhor de investimento. Há outras motivações que eu vou mencionar aqui, que não são tão claras assim para todo mundo. Quando eu faço uma explicação simples, não fica claro. Antes disso, tem uma coisa importante. Como é que funciona o mercado? Ninguém paga, embora você tenha corretoras independentes. Pega aqui no Brasil uma Eleven, ou lá fora você tem mais corretoras independentes. A corretora, ela faz, o buy-side, ele paga, não é corretora independente, perdão, é research independente. Ele pega uma corretora que não tem, ele pega uma casa de research que não tem corretora e que ele paga direto para aquela corretora. Eu vou pagar aqui para receber os relatórios do analista Marcelo Gunter, eu vou pagar tanto por mês aqui num plano de assinatura e vou receber todos os calls que ele der, todas as recomendações, etc. Isso é um modelo que não é usual no mercado. A parte enorme do research e das vagas de research, embora tenha mudado isso um pouco e tenha uma tendência a mudar, eu acredito que no futuro mude mais, você tem as pessoas pagando através de corretagem. E aí duas terminologias aqui para você, coisa americana, assim, termo que é usado no mercado americano. Mas no Brasil também você usa os mesmos jargões, porque o mercado aqui ele copia o que o de lá faz, a maioria das coisas, não tudo. Quando eu falei para vocês que é incomum, mas você pega uma Eleven, uma casa dessas de research independente, ela não tem uma corretora, ou talvez enfim, outras que vocês conheçam aí. Ela não tem uma corretora, eu pago, vou dar um exemplo, a Empíricos, por exemplo. A Empíricos é associada à BTG hoje, mas eles não têm corretagem direto, né?
Eles recebem, eles cobram um plano de assinatura. O foco deles não é institucional, é mais pessoa física. Mas assim, eu pago lá R$ 500 por mês para receber os relatórios empíricos. A terminologia para isso e o jargão é hard dollar, hard money. Eu estou pagando grana, eu estou pagando em dinheiro, eu não estou pagando de uma maneira indireta. Ok, dito isso, a maior parte do mercado ele opera em uma coisa que é chamada de soft dollar. Nem todo mundo domina esse termo aqui no mercado. Tem cara que vai falar que isso não é soft dollar, mas isso é. O que é soft dollar, né? Dólar é o dinheiro pago de uma maneira indireta. Então, quando eu tenho um research que eu tenho uma BTG e eles me dão relatórios, eles me dão acesso às empresas, eles fazem eventos para eu entender melhor sobre as empresas, sobre as ações. Ele está me dando algo e eu não estou pagando direto. Eu posso ir lá naquele evento, ser convidado e não pagar nada, nunca operar com eles. Algum momento eu vou parar de ser convidado para os eventos. Mas quando eu resolvo executar uma ordem lá e deixar esses R$ 500 mil, 0,5% de corretagem lá, eu estou pagando aquele cara porque eu estou remunerando ele porque ele está me tratando bem. Ele está me atendendo bem. Só que aí o mercado também tem algumas discussões que é uma coisa um pouco mais avançada, que é assim... Eu nunca, como um buy-side, como um trader ou como um gestor, eu deveria operar numa corretora porque o cara me levou para jantar no melhor, para almoçar no melhor restaurante japonês de São Paulo, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, ou me pagou uma viagem. Por quê? Porque quando eu pego e opero lá e deixo esses R$ 500 mil de corretagem, e eu tô falando esses números aí para vocês ficarem na cabeça que é uma coisa... Os números são... Por isso que as pessoas são bem pagas, porque é muito, às vezes, dependendo da casa que você está, é muito dinheiro envolvido, você está mexendo com dinheiro. Só que isso é coisa muito do conteúdo de ética do CFA, mas é bom senso também. Quando eu vou executar uma ordem, eu resolvo comprar uma ação da CPFL, eu vou comprar 100 milhões de ações da CPFL e vou executar através de 2 corretoras, eu estou deixando R$ 250 mil para cada um, vamos dizer, eu não posso escolher essa corretora porque o cara está me tratando bem, está puxando meu saco, está me pagando para ir em restaurante ou qualquer outro tipo de... Me pagou para ir no camarote do show de sei lá quem. Eu tenho que pagar porque eu acho que ele faz um bom serviço de execução e o research dele me ajuda a tomar minha decisão bem tomada para ganhar dinheiro com o dinheiro do meu cliente que eu estou administrando. Porque de quem que é essa grana? De quem que são esses 500 mil? Não são meus como gestor do fundo, é dinheiro do cliente. Vai ter 500 mil a menos na conta, no bolo de grana que eu toco, porque eu paguei essa corretagem. Então a corretagem ela tem que pagar algo que me ajude a tomar decisão. Por essa razão, e aí é um outro assunto, nos Estados Unidos e na Europa, na verdade, você tem uma discussão de que você está tendo uma mudança no mercado, você tem uma coisa que chama MiFID, que não pegou muito no Brasil, eu não sei como é que está lá fora isso, preciso dar uma atualizada, mas uma discussão que vai ser obrigado, você vai ser proibido pagar as coisas em soft dollar, você pagar através de corretagem. Fala assim, ó, eu paguei 0,1% de execução e esses outros 0,2% aqui que eu paguei foi para pagar o research. Você vai ter que separar, o nome disso em inglês é unbundle, né? É você quebrar, bundle é você juntar tudo, e unbundle é você desmembrar e ser claro pelo que você está pagando. Pode parecer meio que técnica e uma coisa não importante isso, mas é super importante, é da onde vem o dinheiro que no fundo paga o sell side. E é super complexo isso, e é uma cadeia de valor que movimenta muita grana. E daí que vem os Faria Limers aí, e a galera querer trabalhar no mercado financeiro porque paga bem e tal. Essa é uma das razões, né? Você está trabalhando aí com informação, ajudando as pessoas a tomarem decisão. E se você está no lugar certo aí, é bom, você vai receber, vai ser bem remunerado. Porque, e aí que tá, quando você está nessa estrutura do research, e você é um bom analista, e você dá bons calls, você escreve bem, você se movimenta bem, se vende bem também, você está nessa situação que você vai estar num banco, mas você tem valor, porque você está participando do... Beleza, Enzo. Você está participando de um negócio que tá ajudando, você tem o glamour por trás e tal, você está ajudando alguém a tomar decisões com muita grana, tomar decisão mais assertiva. Então, assim, por isso que a analista consegue muitas vezes ganhar bem. E aí, voltando, né?
o que faz eu operar na corretora A e não na B, no Research Broker A e não no B, tem a ver com esses serviços aqui que eu vou te falar, que em geral deveriam ajudar o cliente a tomar uma decisão melhor de investimento, mas aí eu vou começar pelo final, pelo motivo que não tem tanto a ver com ele tomar boas decisões de investimento. O banco, eu só estou vendo aqui quem está aqui live, quem está online aqui. O banco, você pega qualquer banco que tenha uma divisão de banco de investimento, você tem uma simbiose, você tem uma coexistência muito importante entre o IB, que é uma área que em tese deveria ter o Chinese Wall, né? Eu vou até responder a pergunta aqui, ó. O Antônio Machado perguntou se eu acredito que o Chinese Wall realmente funciona aqui no Brasil. Cara, eu acho que não funciona em lugar nenhum, na verdade, né? Porque aí eu tô dando uma resposta meio desbocada aqui, a realidade. Funciona e não funciona, porque assim, você colocar uma estrutura que você separa o analista, o que é o Chinese Wall? Ele tem a ver com essa relação que eu vou falar agora entre o IB, tem entre outras áreas, mas eu estou falando sobre a IB e o Research, né? O que acontece? Se eu trabalho num determinado banco de investimento e a divisão de Investment Banking fez o IPO de uma determinada empresa, o analista do sell side, da corretora que cobre essa empresa, ele deveria dar uma opinião, compra ou vende essa ação baseado numa análise objetiva que ele fizer. E não porque essa empresa é cliente de outra área do banco. Isso é o Chinese Wall, que envolve impedir o fluxo de informação entre a área de IB e a área de Research para que você minimize os conflitos de interesse. Só que a verdade é que, de novo, se um cara é analista e ele sabe que a empresa, que o banco dele acabou de fazer o IPO daquela outra empresa que ele está cobrindo, ele pode falar que não tem, ele pode tentar não ter. Ele já tem um viés. O que você faz com o Chinese Wall é tentar minimizar esse viés, entendeu? É isso que eu acredito, isso é o que é na realidade, entendeu? Muitas vezes. Tanto é que esse é um dos motivos pelos quais os bancos de investimento eles dão muito mais recomendação de buy do que de sell, né? Por uma série de outros vieses que numa das lives recentes que eu fiz eu falei sobre isso. Então assim, beleza. Aí voltando, o que eu tô falando? Hoje a conversa de hoje é sobre produtos que o sell-side oferece. E o que faz eu operar numa corretora? Eu posso pegar a corretora de novo, a corretora A e a corretora B. Imagina que as duas cobrem a mesma taxa de corretagem, tem a mesma eficiência na execução de ordem e que tem o mesmo research de qualidade igual, tudo igual, que é impossível, né? Sempre uma vai ser melhor que a outra, você vai preferir. Tudo igual. Tem um outro fator que vai me fazer, às vezes, operar na corretora A, não na B. Quando as duas corretoras têm uma área fazem parte de um banco, que tem um banco de investimento, que tem a área de IB. A área de IB não tem nada a ver com o buy side. Não tem e tem, né? A área de IB, ela atende as empresas e oferece serviços de mercado de capitais, M&A ou abertura de capital. Quando vai ter um IPO e uma empresa, e a área de IB do banco A vai fazer um IPO, as ações vão ser vendidas. Elas vão ser vendidas via a corretora, um sindicato de corretoras. Mas uma das corretoras super importantes que vai decidir a alocação, vamos supor, BTG, área de Investment Banking, vai fazer uma abertura de capital. Essa abertura de capital, ela vai ser... Você vai ter que vender ações. Quem vai vender as ações? Um ator importante aí na distribuição dessas ações, porque as ações você tem que conseguir cliente para comprar as ações, você tem que conseguir investidor para botar grana naquelas ações, senão a operação vai ser um fiasco. Então, a área de IB que faz a operação, mas quem coloca as ações no mercado é a corretora do BTG e outras corretoras que participarem. Normalmente nunca uma corretora está sozinha, mas a corretora da BTG. E aí a área da corretora da mesa vai alocar um IPO bem sucedido, um IPO que foi um sucesso, que vai ser um sucesso. Você tem uma oversubscription, você tem o book, né? O que é o book? É o livro de oferta. Você tem lá uma operação de R$1 bilhão e uma operação bem sucedida vai ter 1,5 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de reais de investidores, de buy sides querendo receber aquela ação, e a corretora vai ter que decidir, a corretora com o input também do investment banking e com a galera e com o acionista controlador da empresa e uma série de interesses. Eu já participei de alocações que eu vi isso acontecer,
quando eu trabalhava num banco e nem trabalhava no mercado ainda, eu trabalhava na área de relações com investidores de um banco, e o couro comendo, as pessoas brigando. Por quê? Porque se você tem um IPO que vai ser hot, de sucesso, e aí você tem 100 milhões de ações, 1 bilhão de ações sendo oferecidas, você tem 3 bilhões de demanda, as pessoas vão se estapear. E aí vocês vão entender por que vão se estapear. Porque provavelmente um deal que tem a demanda maior que a oferta, fala Raul, tudo bom? A demanda maior que a oferta, o que vai acontecer? A ação provavelmente no primeiro dia de negociação ela vai subir. Por que isso é importante? Porque tinha uma época aí que era bom entrar em IPO aí em pessoa física, e eu já... Teve uma vez que eu fui feliz aí nisso aí. Mas enfim, e aí eu sou de um fundo, eu sou um gestor de um fundo, aí eu opero lá na BTG. Se eu for bem alocado, vamos lá, se eu deixo dinheiro, eu sou um bom cliente da corretora da BTG, deixo muita corretagem lá, isso de alguma maneira vai influenciar o quanto nessa operação eu vou receber. Então eu vou lá fazer uma oferta, eu vou colocar uma ordem e vou falar, olha, nesse IPO aqui da empresa, dessa empresa aqui, eu estou colocando uma ordem de 30 milhões de reais, porque eu quero ter no meu fundo aquela ação, porque o meu analista olhou e a gente gostou. Cara, eu vou pôr uma ordem de 30 milhões de reais. Imagina que eu seja um fundo que tenha, um exemplo exagerado aqui, eu tenho um fundo que tem 100 milhões sob gestão. Então eu vou ter que vender outras ações que eu tenho para ter 30 milhões de reais se eu for alocado. Se eu for alocado full nessa ação e no dia seguinte ela subir 30%, eu causei o impacto de 30%, eu causei o impacto de 10% na cota do meu fundo. Isso vai fazer com que meu fundo vai bem em relação aos meus concorrentes, vai fazer com que eu atraia mais dinheiro. Então, assim, é super importante esse elemento dos deals. Então, quando um cara fala, eu vou abrir uma casa de research independente, isso é super importante o que eu estou falando. O cara vai abrir, é uma coisa super importante dos bastidores e do business, de investment banking e corretora. Eu tenho um deal aqui, e eu tenho uma outra corretora que eu tenho uma casa de research independente, eu vou montar uma casa de research independente com vocês aqui que vão treinar comigo, vamos fazer, tá bom. Só que você tem que entender que eu não tenho uma corretora e eu não tenho investment banking, então eu não vou ter esse atrativo para fazer as pessoas operarem comigo, porque às vezes o cara opera mais com uma determinada corretora ligada a um banco só para ele também ser bem alocado quando tiver deal, senão você vai ficar para trás. Você está num mercado muito hot e tem muito IPO acontecendo, e aí você pega e você tem os líderes lá, BBA e BTG. Aí você fica só operando na corretora do JP Morgan que não participa de deal nenhum. Tô dando um exemplo, tá? É só exemplificando. Você pega os líderes lá, BTG e BBA, e eu opero na corretora que tem um baita de um research lá, a corretora do JP Morgan. Vamos dizer que o investment bank dos caras tá meio devagar, os caras não estão conseguindo deal, e aí eu opero lá no JP, recebo um baita de um research, evento, tal. Tá bom, mas na hora que tiver o mercado quente e os líderes, BTG e BBA, bombando, saindo IPO toda hora, os caras não vão me alocar. Eu vou o quê? Eu não tenho relacionamento, eu nunca deixo grana lá ao longo do ano, e aí o cara vai pegar, e o que ele vai fazer? Ele vai me alocar? Me alocar menos do que o cliente gringo que opera pra caramba lá. Então, a primeira coisa aí que eu queria falar sobre serviço é essa questão de alocação em deals, que não é, de certa maneira, o serviço, é uma coisa que é fruto do fato da corretora do banco ter que distribuir as operações de mercado de capitais, tá? É isso. Aí sobre os outros produtos e serviços, eu dividiria entre eu vou colocar uma classificação simples aqui, mas relatórios, calls, eventos e roadshows, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um. E você tem também o termo genérico que chama-se Corporate Access. A XP antigamente, mais para trás, ela não tinha nenhuma área de research, se eu não me engano, ou não tinha uma área de research relevante. Ela tinha uma área de corporate access, que assim, se eu estou numa corretora, eu posso nem ter analista e eu posso ter uma área de corporate access, que vai ser uma pessoa bem relacionada e tal, e que ela vai fazer eventos. Então, por exemplo, eu vou lá eu estou dando o exemplo da XP porque teve um período que ela oferecia só um bom corporate access, e eu acho que os analistas eram ok, não eram brilhantes, tal, não era analista muito bem pago nem nada, tá? E aí, assim, a área de Corporate Access, ela organiza eventos e chama os clientes buy-side que operam e executam ordens através da XP. Fala, vem aqui hoje que vai ter um almoço com o CEO, eu já fui, por exemplo, na XP, o CEO
que agora mudou de nome, né? Mas era EAS Eletropaulo, a CESP, era o CEO, que agora é Auren, se eu não me engano o nome, né? Auren. E aí eu fui lá no evento, tinha um evento com a, acho que chama Clarissa, enfim, ela era CFO e depois virou CEO da CESP. E eu vou nesse evento, ela fala sobre os planos dela, enfim, eu recebo informação e vai permitir eu tomar uma decisão de investimento melhor. Mas eu fui na XP e ela nem tinha research, ela não deu opinião de investimento. Ela simplesmente, por ser uma empresa de mercado de capitais importante, ela tem uma facilidade em chamar a CESP e aí foi a CFO lá atender os investidores. Isso é um dos tipos de serviço que é Corporate Access, que é meio que misturado com research, né? Normalmente, quando você tem uma casa que tem research, quem faz essa ponte, quem organiza e quem toma a iniciativa desse evento é o analista que cobre o setor, no caso aí, na época, enfim, o analista da XP que cobria elétricas, tá? Aí outros produtos, nós temos relatórios, que é o mais óbvio, talvez vocês já tenham visto, você tem relatórios de início de cobertura, que é quando uma empresa, quando o analista chega na casa, ele faz todo um relatório para entender a empresa, faz o valuation, faz o modelo, faz um estudo e solta um relatório extenso aí dizendo se tem que comprar ou vender a ação. Você pode ser um relatório de início de cobertura de uma empresa, mas usualmente o cara vai abrir um início de cobertura que vai cobrir todo um subsegmento. Então assim, sou analista de elétrica, cheguei aqui numa casa nova, daqui a um tempo eu vou soltar o relatório de início de cobertura dando minhas opiniões sobre todas as empresas de distribuição ou de geração. Ou se eu for um louco varrido, eu vou fazer de todas de uma vez, que é um trabalho hercúleo, se cobrir todas as empresas de elétricas de uma vez só. Normalmente eu vou chegar, vou soltar um relatório só de transmissoras, depois só de geradora, depois das integradas, que normalmente empresa de distribuição de energia tem também geração e transmissão. Isso é um relatório de cobertura. Aí você tem também relatórios de, vamos dizer, de manutenção, né? Relatórios mais periódicos de quando a empresa solta, antes da temporada de resultados, eu vou soltar um relatório de prévia, de resultado das transmissoras. Eu acho que a Taesa vai ter um lucro de tanto, uma receita de tanto e bababá, e vai piorar a alavancagem, vai melhorar, enfim, tudo que vai acontecer. Taesa, Alupar, Transmissão Paulista, por aí vai. Eu solto esse relatório. Depois que as empresas vão soltando os resultados, eu vou soltando, olha, essa foi melhor que eu esperava, pior que eu esperava, foi bem, foi mal. São relatórios meio que não tem muita... Você não vai brilhar num relatório desse, entendeu? Não é a coisa de diferença. Por isso que uma das maneiras de você chamar isso, eu já fiz até conteúdo sobre isso, é Maintenance Research, né? Research de manutenção, que não é aí que você vai brilhar muito. Depois, você tem relatórios que eu vou chamar de notas, né? Tipo, o pessoal, e a terminologia, se olhar, é isso, é Sector Notes ou Company Notes, né? Eu solto alguma nota sobre algum tema, sobre algum setor ou uma empresa. Eu, por exemplo, se eu pegar o analista agora de um banco aqui, que eu recebo na lista de WhatsApp, e aí até já falando para vocês, né, um pouco de como é o dia a dia e como você tem que ser meio que... É bom você gostar do que você está fazendo, né? Pegar o analista que cobre setor de varejo aí num banco top, que eu recebo aqui relatório dele por WhatsApp, até hoje estou no grupo, estou na lista de distribuição dele. Aí ele solta o relatório falando sobre operação de Amazon nos Estados Unidos. Às vezes o cara lê uma matéria numa revista lá de fora, na Fortune, e aí ele olha uma matéria interessante falando sobre uma nova estratégia, uma nova linha de produtos, alguma coisa relacionada ao business da Amazon. Embora ele não cubra a Amazon, ele solta um relatório falando sobre uma tendência num determinado setor que não tem nada a ver com o curtíssimo prazo do dia a dia. Ele não está comentando uma notícia imediata sobre a empresa, mas ele está soltando, está agregando informação, está mostrando que sabe, né? Meio bobo, ninguém vai escrever para mostrar que sabe, mas tem isso um pouco no seu site, do cara mostrar conhecimento setorial, porque isso vai fazer as pessoas irem lá e, quando for executar uma ordem de uma empresa de varejo, pô, vou executar através dessa corretora desse banco aqui, porque aí depois eu vou conseguir eventualmente falar com esse analista, ter insights. Então, assim, é todo um jogo de você não só dar recomendação e falar qual que é o preço-alvo que você deve, mas é um jogo que é muito mais de você
mostrar conhecimento. E muitas vezes você tem um analista num banco top que fala muito bem, é muito antenado, sabe, só que modelo, a melhor coisa que ele faz não é modelo. E às vezes tá tudo bem, entendeu? É ruim, porque se ele tá dando uma opinião de investimento e falando um target price, ele não deveria ficar fazendo conta errada, mas isso acontece e não necessariamente é mortal, entendeu? Tem cara que queima o filme aí, fica meio que todo mundo fala do cara e continua num puta banco, porque ele tem outras qualidades, tá? Mas eu particularmente acho que é inegociável o cara fazer bem a parte do modelo e tal. Esse é meu peixe aí que eu vendo muito, porque eu realmente acredito nisso. É meio óbvio, né? O cara no fundo ele tá falando, olha, a ação de tal empresa tá 20 agora, eu acho que vale 40, vai lá e compra. Essa conta que ele fez para dizer que vale 40, ele tá falando uma coisa muito séria, né? Ele tá falando para um gestor que tá tocando 1 bilhão que ele tem que montar uma posição grande naquela empresa porque ele acha que a empresa é barata. Então assim, ele não deveria errar nessa conta, né? Errar não quer dizer acertar o futuro, ele pode errar o futuro, a projeção, a premissa e tal, mas ele tem que ter a técnica e a lógica correta e um racional que faça sentido e não simplesmente martelar o modelo e fazer a ação valer 40, né? E aí você tem essa dinâmica de notas tanto em relação a empresas quanto em relação a setores. Aí voltando aqui, mais produtos, né? O que mais tem de produtos? Tem muitas vezes calls, e aí eu vou sempre procurar trazer um exemplo aqui, tá? Por exemplo, o que é um call aí que acontecia muito comumente? Eu vou falar um produto aí de uma das casas que eu mais gosto e eu nem sei se eu deveria ficar mencionando o nome, mas isso daí também não estou falando nada não público, né? A BTG, ela tem, e aí eu chamo isso de produto porque ela tem um call mensal que chama 10 SIM, S-I-M. O que é 10 SIM? É Stock Ideas for the Month. Então assim, eu tenho o Cadu, o cara que era analista de telecom e ainda é, que agora eu não sei se ele ainda tá, se mudou recentemente, mas ele era o analista o estrategista da BTG, então ele é um cara que olha a coisa mais do nível mais top-down, e esse cara é o cara normalmente o estrategista, e às vezes o estrategista é o head de research, às vezes as duas figuras são diferentes, mas enfim, ele é o cara que já foi analista há muito tempo, manja pra caramba e tal, e ele começa a olhar as coisas mais de cima, em algum momento ele vira o head de research, então ele tem um trabalho de quase que fosse um portfólio manager do sell side, ele recomenda a alocação e ele pode falar, olha, eu não vou recomendar nenhuma empresa de determinado setor, vou tirar um determinado setor, vou por outro, ele tem que ter uma visão mais macro e o trabalho dele é alimentado pelo trabalho dos analistas que cobrem cada um dos setores. E aí todo mês ele solta um relatório, a BTG solta um relatório chamado 10 SIM, né, que é 10 Stock Ideas for the Month. E esse call é muito rico, e aí além de soltar o relatório tem um call lá. Tá? Eu recebo ainda, mas eu nem entro nesses calls, até porque eu acho que você tem que estar na gestora lá. Você recebe o convite, mas para participar tem uma certa restrição. Mas é legal você ouvir. E aí lá você vai ter cada analista falando, olha, esse mês eu coloquei a ação de Vamos, do Grupo Simpar e tirei... O Grupo Simpar é small caps, assim, tirei Vale e coloquei Petro. Aí o analista de Oil and Gas ele vai falar, olha... Aí o Cadu vai falar, olha, eu tirei Vale Petro por conta disso, eu tô esperando que esse setor vai performar melhor que o outro, uma ótica mais macro. Aí depois vem os analistas falando, aí vai entrar o analista de Oil and Gas vai falar, olha, Petro é a minha preferida aqui, eu prefiro do que outra empresa, do que as Júniors, que são as empresas menores, 3R, e outras empresas menores de petróleo, por isso. Então assim, é um produto, né? É um produto que tem um relatório, tem uma recomendação e tem um call. Esses calls são muito ricos. Quando você tem analistas bons aí, é bom ouvir isso. E além disso, junto com esse TEM SIM, você tem a carteira de small caps que também eventualmente troca, né? Então, e aí esses analistas são muito bons, muito preparados, sempre vai dar lógica qualitativa por trás daquele call. Traz muito de feedback também de, tô falando com muito cliente gringo, os caras estão olhando mais esse setor, estão desconfiados em relação a esse setor. Então, provavelmente, aí, depois da temporada de resultados, se essas empresas tiverem um bom resultado, os gringos vão entrar pesado e o fluxo de gringo é uma coisa importante para a performance das ações, né?
aí é um fator técnico, não é nenhum fator de fundamento, mas é bom você saber que tem um King Kong, um fundo gigante que talvez esteja querendo entrar naquela ação. Estou contando tudo isso para vocês para falar sobre a dinâmica do setor, de como funciona essa indústria, como é que é o dia a dia do trabalho, né? E aí então é isso. Então assim, você tem qual setor de carteira nesse exemplo, às vezes você tem um call, outro exemplo, você tem o call era frequente, o call de setor elétrico, muitas vezes você vai trazer um diretor da ANEEL, que é o órgão regulador, e eu como o Pimentel, que era o cara de utilities da BTG, ele fazia direto call com o Barroso, que já foi da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que é um ator importante aí no setor de elétricas no Brasil. E esse cara hoje tem uma consultoria que chama PSR, manja muito do mercado, do setor, da hidrologia e tal. Acho que uma vez por mês o Pimentel fazia um call com ele, super demandado aí, direto tinha 100 pessoas num call desse, tá? 100 clientes aí da BTG. Outros exemplos aí depois de calls. As empresas fazem muito evento também, né? E aí eu vou dar exemplo. Eu vou dar uma acelerada aqui, que a gente já está em quase 1 hora. E aí eu vou responder as perguntas. Mas evento. CEO Conference. Itaú tem, esse ano foi em Nova York. BTG tem. É um evento que você tem, por exemplo, tem palestra com o ministro da Economia. Hoje em dia é o Haddad, né? Mas enfim, antigamente era o Paulo Guedes. Vai lá, vai dar palestra. Aí teve palestra do Dória, falando que a questão da privatização da Sabesp, nego que cobre a Sabesp, ele babando, olhando esse negócio e vendo o que o Dória ia falar. Aí depois, em algum momento, virou o foco pro Meirelles, que era o ministro não, né, Secretaria da Fazenda, enfim, era o cara que ia tocar esse assunto no governo de São Paulo. Pô, nego posicionadaço em Sabesp, esperando eventualmente uma privatização. Aí teve o CEO Conference da BTG, esse cara ele deu uma palestra, ele fez a fala dele lá no palco principal, mas aí nos quartos do hotel, nesse caso era no Hyatt, você tem aquela empresa. Então a empresa, eu quero falar com a Renner, aí a Renner está em um determinado andar e eu tenho small groups, eu vou lá, eu e mais 3, 4, 5, 8 investidores, clientes do banco também. Eu vou ter a oportunidade de fazer um small group e eu como buy side, tá? Cliente da BTG que está fazendo esse evento. Aí eu vou lá, vou conversar com o management de uma determinada empresa que eu quero olhar. Às vezes tem uma empresa lá que vai abrir o capital ainda, que nem é capital aberto. Só para vocês entenderem a sinergia que tem nas coisas, né? Eu como buy side estou super feliz que ele está me provendo acesso àquela determinada empresa, a um executivo importante daquela empresa. Estou com vários outros investidores, mas ali dentro também às vezes tem o estagiário, o analista que cobre a Renner lá na BTG. E esse cara ele está anotando lá porque ele já vai pegar o material daquelas conversas e já vai transformar num relatório que vai dar feedback sobre o evento. Então assim, é um business que é, na verdade, de novo, é informação, né? Você está transformando em informação em subsídio para tomada de decisão. E o sell-side expressa isso através de relatórios e outros meios, ligando para os clientes buy-side, e o buy-side expressa isso através de tomada de decisão e investindo o dinheiro. Mas estou falando isso para vocês, talvez, de novo, deixe claro quanto isso é rico, né? Quanto isso é rico em termos de conhecimento, etc. E é isso, Aí eventos, CEO Conference, aí tem eventos às vezes setoriais. Vai ter o Utilities Day lá do Santander. Vai ter só empresas de setor de utilities, de saneamento e elétricas. Vai ter os gestores, vai ter eventualmente um cara regulador. E aí eu vou ter oportunidade de falar com todas essas empresas, só vai ter analista lá que cobre esse setor. Aí às vezes tem eventos de não listadas, né? De novo, exemplo da BTG, no Hyatt, você tem o dia lá que é de empresas não listadas. Provavelmente são empresas que às vezes o banco pretende fazer o IPO, está procurando agradar. A empresa quer ir nesse evento porque ela vai ver que tem investidor. Ela vai começar a falar com os investidores mesmo antes de abrir o capital. Ela fica feliz e ela vê que tem muito buy-side já falando com ela que opera na corretora, que é outra área do banco. Então vejam a sinergia entre as áreas, né? Como é que o business funciona. Então você tem muito disso, tem esse evento de não listada, eventualmente você tem eventos de só com órgão regulador.
E aí outro tipo de evento, por último, que eu vou falar para vocês, é o tal do Non-Deal Roadshow, né? Roadshow é um termo que é usado, e aí desculpa ser meio óbvio, mas talvez tenha alguém que não esteja familiarizado com esse termo, que é jargão de mercado, mas um roadshow é quando uma empresa ela vai ela vai fazer uma viagem e vai falar com várias pessoas. Vou dar exemplos meus aí, tá? Quando eu cobria empresas aéreas. Vou fazer um non-deal roadshow com o cara da Gol, com o RI da Gol, com o CFO da Gol. Levei o cara para Nova York. Não sou eu estava indo com os clientes do banco que eu trabalhava, na corretora que eu trabalhava, para Nova York. Eu não estou indo dar a minha opinião e falar sobre os meus calls. Eu, enquanto analista que tem um relacionamento com o CFO da Gol, o levei para Nova York e vou visitar vários clientes, às vezes Nova York, Londres e costa leste americana. E costa oeste americana. E vou lá nos fundos na Califórnia, que não é tão comum, vou em Londres e vou em Nova York. Eu vou lá, fico quieto com cara de paisagem e levo no meu cliente uma empresa com a qual eu tenho um relacionamento. E a empresa também tem interesse em falar com o fundo King Kong gigante de Wall Street. É um serviço que eu estou provendo para o buy side, que é o cliente lá em Nova York, no Leblon, na Faria Lima ou onde for. Aí tem outro tipo de non-deal roadshow. O que é non-deal, né? Porque eu não estou fazendo roadshow para vender ações do IPO determinado. Eu estou indo para, de alguma maneira, ir para a estrada, ir para a rua, atender meu cliente. Eu dei um exemplo de eu indo com uma empresa, mas eu posso ir também quando eu solto e é um exemplo real. Eu soltei o relatório de início de cobertura de empresas aéreas, lá, quando eu entrei no Safra, por exemplo. Eu fui nem tinha a expressão Faria Limer, tá? Até uma curiosidade para vocês aqui, um pequeno à parte, é que esses dias eu me lembrei de uma coisa, eu até mandei para alguém ontem. Eu vou até mandar para vocês aqui esse negócio. Dezembro de 2019, que a Veja São Paulo, genial, resolveu dar essa pecha aí, chamar de Faria Limer. Era a época que tava com os patinetes ali na Faria Lima e tal. E aí a galera começou a usar esse termo aí, mas eu vou dar para vocês a origem desse termo. Eu não gosto de ficar postando no meu Instagram meme, aí coisa engraçadinha, mas isso dá uma curiosidade mesmo, que eu lembrei agora. E aí assim, Faria Lima, Leblon, papapá, eu fui falar com os investidores e com fundos grandes do Leblon, na Faria Lima e eventualmente em Nova York. Eu vou falar, olha, eu acho isso, eu tenho meu relatório, eu prefiro a Gol por isso, prefiro a TAM por isso, prefiro essa empresa por isso, tal. A corretora também está dando um serviço para o buy side quando ela leva um analista que tem autoridade e que é bom num determinado setor. Isso tudo, e aí só para concluir aqui, isso tudo voltando para o início, ajuda e incentiva aquele fundo ele começa a se sentir quase que na obrigação de pagar, falar, vou pagar o Safra, me trouxe o Gunther aqui, me trouxe outro analista, fez um evento com o David Newman, que é o fundador, é o dono da Azul, que nem é capital aberto, o cara me passou informação de valor agregado. Então é isso, entendeu? E aí entenderam? Só que o problema é que assim, tem um monte de corretora fazendo isso. Um monte de analistas. Você tem as top e você tem as de segundo e terceiro tier, mas assim, espero ter dado um pouco mais de entendimento aí, de ilustrar um pouco do dia a dia e como funciona essa cadeia de valor aí que vocês já estão ou querem entrar de mercado financeiro, entendeu? É isso, turma. Agora vamos lá para as perguntas aqui. Vou ver lá do início, tá? Tem bastante coisa. Não sei se tem bastante pergunta, mas poderia falar das maiores diferenças de research, já falei, acredito que eu já tenha dito, talvez. No buy side também tem trader, já respondi. O que acontece? O buy side tem um trader porque ele precisa executar uma ordem grande. Você tem um analista que está focado, você tem o portfólio manager que está pensando tudo. Às vezes o portfólio manager é o trader, você tem lugares que o trader é trader e analista, mas depende da estrutura do fundo, do nível de intensidade do trading. Se o cara ele só executa carrega a posição por mais tempo, se é um cara que fica girando muito, fazendo muita arbitragem,
se tem mais, vamos dizer, day trade, embora eu odeie essa palavra, mas enfim, se o cara gira mais, ele tem uma necessidade, uma demanda de ter um trader dedicado ali, às vezes mais que um, né? Que mais? E no sell side o trader não é um trader, ele é um broker. Por quê? Porque em tese, porque assim, o trader do buy side ele pode ser um broker. Porque qual é a definição de broker e trader no meu entendimento? É assim, o trader ele toma a decisão. Vou comprar essa ação, vou vender. Se vem o meu chefe e fala, compra 10 milhões de reais em tal ação, que é o que acontece em muitos buy sides, eu estou executando. Só que quando eu estou executando, eu tenho que tomar algumas decisões. Vou comprar agora, vou esperar um pouco, depois do almoço, como é que tá? Eu posso me ferrar, né? Porque se eu vou comprar um negócio grande e ele rasga na minha cara e dobra de preço, Então assim, eu estou sendo broker ou trader aqui? Eu estou só sendo um cara que executou uma ordem que me mandaram, ou eu estou tendo um pouco de pensamento e de tomada de decisão e tomada de risco? No fundo, o broker ele é o cara que executa o que mandaram. E o trader, ele é o cara que toma decisão, toma um pouco de risco. Só que as coisas se misturam. Você dá uma ordem pro cara da corretora, ele tem que pensar também. Ele não pode ir lá e raspa tudo na hora. E a partir do momento que ele vai executar aquela ordem de maneira gradual, ele já está tomando um tipo de risco, porque pode mudar o preço e o cliente ficar puto com ele. Mas em geral eu chamo de trader o cara que é do buy side e broker o cara que é do sell side. Embora todo sell side que trabalha em mesa goste de se chamar de trader, de ser outro sales trader, né? E se tiver alguém aqui talvez vai ficar até bravo comigo. Antônio Machado. Se eu acredito do Chinese Wall, já respondi. Só um segundo, pessoal. Aí que mais? Acho que Antônio Machado. Marcelão, meu grupo passou para a próxima fase do desafio do BOFA em que analisamos a LVMH. Aquela sua live ajudou bastante. Próxima fase é o Morning Call de 3 minutos. Alguma dica? Cara, fala um pouco mais, Antônio, mas primeiramente parabéns, cara, muito legal. Que bom que de alguma maneira eu consegui agregar um pouquinho. O challenge você passou e você vai ter que... Como é que é? Uma simulação aí de que... O que seria o Morning Call, né? Morning Call é uma figura que existe aí em tesouraria, na corretora, no buy side, e normalmente é o momento ali que você se atualiza pelo que aconteceu no final do dia anterior, o que teve de notícia. Se um analista soltou uma recomendação nova, ele vai ter que falar, então provavelmente é uma ocasião na qual você tem que defender tua tese de uma maneira mais ou menos rápida, tá? Então esteja preparado, sabendo por que você analisou a LVMH, quais são os seus pontos, quais são os riscos, o que pode dar errado, quais são os cenários, mas provavelmente vão te perguntar sobre o case e não vai ser uma coisa muito detalhada. Você tem que saber os números principais na cabeça, qual que é o PI, qual que é o teu target, como é que está o mercado, idealmente como é que está o PI, como é que foi o PI histórico, os múltiplos EV, EBITDA, o PI históricos. É bom saber, agora, vou dar um exemplo. Eu acho que tem que comprar essa ação porque o meu valor intrínseco que eu calculei aqui, meu target está... Eu adoro dar esse exemplo, né? Tá 40 e no mercado tá 20, eu acho que tem que comprar, vai dobrar de valor. E também, e aí é um argumento que reforçaria se for verdade. E o múltiplo agora tá em 10 vezes PI, historicamente essa empresa costuma tradear ao múltiplo de 20 vezes. Então, tudo indica que tá barato. Então você tem tua argumentação, porque se é o que eu entendi, né? O Morning Call seria uma ocasião na qual você, como analista, está participando para vender tua ideia, entendeu? Porque aí ao longo do dia o cara vai decidir se ele vai comprar a ação ou não. E aí tinha uma pergunta aqui do Enzo. Marcelo, quais são os próximos passos que o analista sênior dar no seu side by side? Antônio, se quiser falar mais aí e dizer que se eu respondo a tua pergunta. E o Enzo, qual é o próximo passo? Qual o próximo passo do analista sênior dar? Cara, se eu entendi... Se eu entendi, Enzo, o próximo passo do analista sell side, no limite, ele vai virar o head de research ou virar o presidente do banco, igual o Kayati, que era um puta analista de metals and mining do Credit Suisse, lá das antigas, do Banco Garantia, um cara genial, e ele acabou virando presidente do Credit Suisse no Brasil, tá? Mas o passo natural é ele virar o head de research ou ficar rico e vai montar a gestora dele ou vai pra praia. Mas o passo de carreira é no sell side você virar o head de research e o estrategista, se é o que você quer fazer. Às vezes você quer continuar sendo analista cobrindo só um setor.
E no buy side você virar um portfólio manager, isso é o mais natural, né? Você analisa por muito tempo, olha vários setores, e aí em algum momento você naturalmente vai começar a olhar a bolsa inteira, e aí é bom você ter um contato com o trading, assim, ser um cara... Porque o trading ali é quando você sente a coisa na mão, né? É onde você bota na reta mesmo, é a execução, não é o blá blá blá. E aí você vira um portfólio manager eventualmente, entendeu? Esse é o caminho natural. Sobre o Antônio, 3 minutos. Então, a tese para os analistas é 7 minutos de Q&A. Então é isso. Então estejam prontos. Fale sobre a conclusão, tanto em termos de múltiplo, a sua argumentação, por que você está recomendando comprar ou vender a ação. Enfatize o que você tem de... Assim, eu não sei se você tem todos esses elementos, tá? Mas o cenário ideal, você deveria saber. E se não tem, tenta descobrir aí, nem que seja no Google, ver matéria. Assim, por que eu estou mandando comprar? E eu estou mandando comprar porque está barato, e está barato porque o mercado, nesta premissa, o número de bolsas da Louis Vuitton, estou viajando aqui, vendidas aqui, eu acho que o mercado está achando que vai ser 80, e eu tenho uma convicção razoável de que vai ser 110. Então o mercado está errando, então o mercado está com a projeção de lucro errada, por isso que o mercado está esperando. O mercado acha que o PI está de 15, mas na verdade o PI está de 10. Por que está de 10? Porque o meu denominador, o earnings, do price earnings, o meu é mais... eu acho que ele está subestimado pelo mercado por conta desta linha. Super difícil fazer o que eu estou te falando, mas a argumentação vai nessa linha. Por que você tem um view diferente do mercado? E por que você acha que você está certo, né? Porque, como diz o Peter Thiel, que é um investidor e é o primeiro investidor no Facebook, fundador do PayPal, sócio do Elon Musk, não sei se é dele essa frase, mas você tem que ser contrarian para ganhar dinheiro no mercado. Você tem que ter um view contrário à manada. Só que não basta, né? Isso é fácil, você ser do contra. Você tem que ser contrarian e estar certo, certo? Então é isso. Vamos ver o Vinícius aqui. Uma pergunta técnica, não sei se é o mais adequado para a live, mas como saber se usa o Free Cash Flow to Firm e Free Cash Flow to Equity? Recentemente vi um valuation de e-commerce via Free Cash Flow to Equity. Cara, não vou falar muito, né? Mas assim, basicamente, eu já falei para vocês qual que é a bíblia do valuation para mim, qual que é o livro mais importante, né? E no mundo de hoje aí a gente tem um excesso de informações em relação a todos os assuntos, então se você confia em mim, mais ou menos, eu considero esse livro mais importante. E este livro tem toda uma argumentação que qual que é o problema? Como saber... Deixa eu só não responder o que você me perguntou. Como saber se uso? O único setor que você deveria usar o Free Cash Flow to Equity, segundo a minha bíblia, é em bancos. Por quê? Porque quando você faz um valuation, e outro dia até alguém perguntou de bancos, eu falei uma bobagem, eu ia até fazer uma errata aqui do que eu falei, eu falei, deixa pra lá. Mas eu falei uma coisa que não era exatamente, tá? Eu falei que era outro modelo, mas é Free Cash Flow to Equity, eu falei que era Just and Present Value, não é. Por quê? Porque quando você faz um Free Cash Flow to Firm, você faz um exercício de... Eu tô falando uma coisa bem macro, tá? Mas assim, você faz um exercício de separar o que no balanço e no DRE e no fluxo de caixa, o que é operacional e o que é não operacional. E aí você tem que todo um jeito de classificar as coisas, que no fundo você traz a valor presente, você chega num fluxo de caixa só de itens ligados à operação, traz isso a valor presente, isso é o valor da firma, o valor do enterprise value, tá? Que aí tem uns detalhes, mas assim, você trouxe a valor presente só o fluxo de caixa ligado ao core business, à operação. Aí você tem a definição do que é operacional e o que não é operacional. E aí, a partir disso, você tem o valor total, que é o EV, o Enterprise Value, o famoso EV do EV EBITDA, mas enfim. A partir disso, você calcula todos os itens não operacionais, entre eles a dívida líquida, mas não só a dívida líquida. E aí você tira do Enterprise Value, você tira o Net Debt, que é a dívida líquida, você chega no valor do equity. Só que em bancos, você não consegue fazer essa... Por exemplo, no Free Cash Flow to Firm, só voltando aqui, você não sabe o que... Peraí, Vinícius. Você não sabe
numa empresa normal, uma das coisas que é considerado não operacional é a dívida. Por isso que você desconta a dívida líquida do valor da firma, da empresa, do enterprise value, você chega no equity value. E dívida, por exemplo, é um item não operacional. E aí eu separo. O que acontece é que em bancos essas coisas se misturam, né? Porque a natureza da operação do banco, a dívida, que é o funding, que são os depósitos, vamos dizer, o passivo do banco, e o ativo, eles são a operação, né? Eu tomo, de certa maneira meio tosca explicando, eu pego o dinheiro do cara que investe, que deposita o dinheiro no banco, e aí você tem uma série de regras e tal, mas grosso modo o cara capta a grana a um determinado custo e empresta a grana a um custo maior. Não sei se vocês já perceberam aí que o dinheiro que o banco cobra de vocês, se você pegar emprestado, é bem maior os juros do que o que ele te paga. Mas enfim... Então, não dá para você fazer essa separação entre itens operacionais, itens não operacionais e itens de financiamento. Então, por isso, torna-se mais adequado você descontar o Free Cash Flow to Equity, que é um fluxo de caixa que já não tem problema você misturar o operacional e o não operacional. Agora, respondendo, por que o cara fez o valuation de e-commerce via Free Cash Flow to Equity? E aí, respondendo através, de novo, do que eu considero a Bíblia, eu não tem que fazer, você tem que fazer pro Free Cash Flow to Firm, entendeu? Só que a verdade é que, às vezes o cara pegou lá e herdou de alguém esse modelo e fez pro Free Cash Flow to Equity, mas assim, é mais correto. É mais correto você fazer pro Free Cash Flow to Firm, tá? É a minha resposta. Não vejo motivo de fazer Free Cash Flow to Equity, o Vinícius. Antônio Machado, ajudou bastante essa análise de PI, vai ser essencial, acho que vale a pena pontuar sobre o EV/EBITDA também. Cara, depende, né? Os dois múltiplos são olhados. A única distinção que eu faria aqui é que, dependendo do business, você pode ter algum motivo que o PI é muito poluído, assim, o lucro ele é muito distorcido por alguma coisa que acontece abaixo do EBIT, do lucro operacional, que causa uma distorção e viés essa análise, mas eu acho que tem que olhar os dois. O que acontece com múltiplos, cara, no geral? O mercado financeiro, você pode ver que ele divide as coisas, né? Ele divide as coisas em caixinhas. Setor de oil and gas, setor de transportes, cara, mistura coisas absolutamente díspares, como você tem você tem uma empresa aérea, que é o business entre os mais voláteis do planeta, e você tem uma empresa de concessões rodoviárias que é um dos mais estáveis. Então, assim, por quê? Porque as pessoas elas colocam em caixinhas para facilitar o raciocínio e o seu cognitivo. Senão você fica louco, né? Uma vez eu acompanhava muito o universo de startups, cara, é impossível você colocar as coisas em caixinhas. Você tem que dar tags, e você vai ter 1000 tags, porque você não consegue, às vezes, colocar um negócio numa determinada caixa. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com múltiplos? Que também o mercado busca simplificar as coisas. E um uso errado de múltiplo, ele é uma coisa mais fácil de comunicar, mais fácil de entender. Quando você calcula um PI ou um EV/EBITDA, você está calculando muitas vezes o primeiro ano só, o primeiro e o segundo ano do negócio, então ele é mais simples de fazer e é mais fácil de comparar. Só que uma maneira de você chamar isso em inglês seria um single point estimate, né? É uma estimativa baseada num ponto, que é o lucro do período. Preço é uma coisa que está dada, que está na tela. E o earnings é uma coisa que é uma coisa mais fácil de se calcular, mais fácil de comunicar. Isso é um mau uso. Um uso bom de múltiplos, você triangula o resultado de múltiplos com o do seu DCF. Então, assim, o meu DCF... ele está dando que tem que comprar ação, mas o meu múltiplo ele está dando uma informação incoerente em relação ao DCF. Se você cavocar e investigar, às vezes você vai descobrir que, embora o seu múltiplo do primeiro ano a empresa vai dar um lucro, você descobre que ela está consumindo capital pra caramba, que depois o resultado vai deteriorar a geração de caixa, e aí você entende as diferenças. Com múltiplo uso tosco é você falar, tá barato o PI, vou comprar. Pô, amigo, isso aí o chat GPT faria, entendeu? Se fosse fácil. Então, assim, um dos motivos que eu falo para vocês que estão aqui comigo e querem ser analistas de equity é que tem coisas do trabalho que envolvem um pouco mais ali de cavocar e de olhar e que não é simples um computador fazer. Embora não vamos menosprezar a inteligência artificial, mas voltando aqui no que você perguntou, eu acho que tem que pontuar sobre múltiplo, mas entender o que você está fazendo. Tem setores que o EV/EBITDA faz mais sentido, tem outros que não.
Empresas aéreas, o mercado olha uma coisa chamada EBITDAR, que é EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. E para empresas aéreas, você volta o R, que é o Rent, que é a empresa de despesa de leasing. Antigamente isso era mais relevante, né? Agora com o IFRS 16 nem tanto. Não sei se eu te ajudei, cara, mas o ponto é que LVMH, sim, faz sentido olhar EV EBITDA, mas você entender o que está dizendo aquela informação, e não só papagaiar uma coisa, entendeu? Desculpa ter falado assim até, Antônio, não estou me referindo a você. É qualquer um. Valeu, Vini. Enzo, Marcelo, em gestor é normal analista de equity também olhar crédito? Não muito, cara. Normalmente é separado, mas pode acontecer. Você pode eventualmente estar numa gestora e os caras verem que tem uma emissão de dívida aí interessante. E se você ter o modelo tá direitinho lá, você entende da empresa, você vai agregar valor nessa análise, entendeu? Então eu não sei te responder qual o percentual das gestoras que o cara também tem que olhar crédito, mas normalmente equity é uma classe de ativos e que você tem uma certa diferença. Galera, é isso? Ou querem mais? Bom, pessoal, boa noite então, obrigado, valeu Vinícius, valeu turma, obrigado aí pelas perguntas, espero que tenha agregado um pouquinho, é isso, tamo junto, até quinta que vem, valeu.